A mendiga negra perde tudo con 5.000 toneladas de chá estragado. Y millonario idoso salvo. No corazón na ciudad. Un grito cortó el silencio de la noche. Era Tania, la joven que vagaba pelas ruas, con su vestido puído y los genos de sueños. Todos la conocían como la mendiga negra. Aquel título carregaba una historia, mas también una injusticia. La vida era feta de esperanza y desgosto en un día fatídico inesperado. 5.000 toneladas de chá, destinadas a un evento grandioso, estaban estragadas. Un verdadero desperdicio. Las redes sociales fervieron. Imágenes de la pila de cajas empilladas como monumentos al fracaso corrieron como fuego. A punto que un millonario idoso, conocido por sus inversiones, decidió intervir. Él quería salvar la eventa y, quién sabe, descubrir una reviravolta que mudase su vida. Ali, em meio ao caos, estava Isian. Com um olhar inquieto, ele sabia que essa noite estava longe de ser comum. O jantar na mansão da família, sob o brilho intenso das luzes, prometia ser uma demonstração de poder, mas a pressão era insuportável. Seu pai, um empresário influente, via o casamento como um ato estratégico, um jogo onde as peças se moviam conforme suas vontades. Isian se via preso nesse tabuleiro. Tania era seu amor, sua âncora em meio à tempestade. As memórias de risadas, olhares roubados e promessas sussurradas o perseguiam enquanto ele sentava à mesa. O cheiro das comidas finas misturava-se à tensão palpável. O silêncio era cortante. O pai de Isian não apenas almejava um aliado, mas o futuro da família nas mãos de alguém que não fosse Tania. Faça afastar-se, seu pai dissera, a voz cheia de autoridade. Isian sentiu o estômago revirar, como se um nó estivesse apertando seu peito. A ideia de perder Tania, a única que compreendia sua essência, o consumia por dentro. A noite avançava e a saúde do pai, já fragilizada, se tornava mais visível. Um tremor nas mãos, uma dificuldade ao respirar. A tensão tinha um preço, mas o que mais pesava sobre Isian era uma revelação surpreendente sobre o passado de Tania que sua família fora capaz de esconder. Em meio às conversas banhadas de superficialidade, ele se lembrava de breves fragmentos que sua amada compartilhará. Um passado que, se revelado, poderia não apenas mudar o curso de suas vidas, mas também a estrutura da família. E enquanto os olhares críticos do pai o seguiam, Isian sentiu-se afundar em um mar de dúvidas. Em quem confiar? O homem idolatrado e admirado? Ou a mulher que fazia seu coração bater com intensidade? A escolha se tornava mais feroz. E enquanto os murmúrios se intensificavam, a voz de Tania ecoava na sua mente. Em meio ao clamor da disputa, ele tinha apenas uma chance de lutar por seu amor. A cena se aproximava do clímax, quando uma verdade escapou dos lábios de um primo. O silêncio se instalou. Todos pararam. O que aconteceria após essa bomba? Isian estava à beira de uma decisão crucial. Seu futuro, entre a família que sempre o apoiou e o amor que sempre quis. Um mistério pairava no ar. Enquanto a tensão crescia como um fio prestes a se romper,
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O silêncio na sala parecia quase palpável após a explosão da revelação. Isian ficou paralisado, a mente correndo em 1000 direções. As palavras de seu primo ecoavam. Tânia não era apenas uma mendiga. Ela realmente fazia parte de algo muito maior, algo que sua família tentara manter oculto a todo custo. Ela é filha do homem que seu avô pôs na prisão. As palavras soaram como uma bomba. O murmúrio da multidão crescendo ao redor fez seu coração acelerar. As máscaras de sorrisos-luz que os convidados usavam agora pareciam falsas e ameaçadoras. O olhar de seu pai se endureceu. Isian sabia que aquela informação não era apenas um escândalo, mas uma sentença de morte social. Perder Tânia agora significaria também perder uma parte de si mesmo. A sala se encheu de murmúrios e olhares de reprovação. O velho tio, que sempre fora a voz da razão, agora balançava a cabeça em desaprovação. E a prima de Isian cobriu a boca com a mão, como se tivesse visto um fantasma. A tensão cortava como faca. O ar estava pesado e cada respiração parecia um desafio. Isian sentiu seu estômago se contorcer. Tânia tinha falado do pai dela, sim, mas nunca de um crime. Algo em sua história agora fez sentido. As noites solitárias em que ela olhava pela janela, em busca de algo que talvez nunca tivesse, tudo se unia em um retrato distorcido de amor e traição. Aquela informação era uma bomba relógio pronta para explodir. Nesse momento, o olhar de seu pai encontrou o de Isian, e uma onda de desprezo atravessou a sala. Você não pode se relacionar com alguém assim, ele gritou, a voz ecoando na tensão pesada. Isso arruinaria a nossa família. A indignação em seu tom era cortante, o tipo de indignação que não deixava espaço para discussões. Mas Isian não podia apenas deixar Tânia de lado. Ele se lembrou de como ela o enxergava, como se ele fosse mais do que apenas um sobrenome ou uma expectativa. O que mais chocava, no entanto, era o pensamento de que todo o amor que eles construíram poderia ser destruído por um passado que não era nem mesmo dela. Uma lágrima traiçoeira escorreu de seu olho, fraqueza que ele não queria mostrar. Entre o tumulto, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Um homem de terno escuro e expressão séria adentrou, segurando um envelope grosso. Ele tinha ar de pressa, como quem traz uma mensagem importante. O olhar atento de Isian se fixou no estranho. Logo o homem se direcionou ao pai de Isian. Senhor, uma notícia urgente. O tom era de conivência. É sobre a mulher de quem estamos falando. As palavras, secas e diretas, pareciam fazer o tempo parar. Isian prendeu a respiração. O que mais poderia ser revelado? Um jogo de dominó de segredos estava prestes a ser derrubado. Tânia, que ele amava,
poderia não ser a única a ter um passado escondido. O marido da família que se opunha àquela união. A história entre eles era uma teia de conexão que parecia estar prestes a se revelar. A multidão na sala agora estava totalmente absorvida, como se a realidade tivesse se transformado em um filme de suspense. O homem entregou o envelope a seu pai e a expectativa era palpável. Isian sentia seu coração pulsar, cada batida ecoando um grito silencioso. O que estava acontecendo? A verdade se desenrolava, e o que se encontrava dentro daquele envelope tinha o poder de completar ou destroçar tudo. Ele parecia pronto para abrir, e um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O que mais Tânia e a família de Isian realmente escondiam? A verdade estava prestes a desmantelar tudo. E Isian estava determinado a descobrir. Isian sentiu o coração disparar ao ver seu pai segurando aquele envelope, o mundo ao redor deixando de existir. O homem de terno escuro inclinou-se levemente. E o ambiente ficou tão silencioso que ele poderia ouvir cada. O que estaria dentro? Ele prendeu a respiração, antecipando um desastre ou uma salvação. Seu pai virou o rosto para a plateia, e as conversas murmuradas se calaram instantaneamente. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas, os olhares curiosos se fixando nele. O momento estava prestes a se tornar crucial. Ao desenrolar os papéis, uma expressão de incredulidade tomou conta do seu rosto. "Você não vai acreditar no que está aqui", disse ele, a voz trêmula, mas controlada. "Tânia é?" Isian se inclinou para a frente, quase sem respirar. As palavras que seu pai estava prestes a pronunciar poderiam mudar tudo. Mas antes que pudesse terminar, o homem do terno escuro, frenético, interrompeu, parecendo agoniado. "Senhor, espere! O que está aqui não é só sobre a moça." Ele varreu a sala com um olhar aflito. "Há algo que você precisa saber sobre seu passado também." Os murmúrios começaram de novo, crescendo como um vendaval. O primo de Isian, que havia feito a revelação bombástica, observava tudo com um brilho cínico nos olhos. O dilema de Isian estava além de Tânia agora. O mesmo passado que a aprisionava parecia estar ligando-os. O que mais havia escondido? Então, enquanto todos estavam distraídos pelo tumulto, um grito irracional cortou o ambiente. Era como se a própria casa estivesse em chamas. A porta se escancarou e alguém entrou em pânico. Era a mãe de Tânia, com o cabelo desgrenhado e os olhos cheios de desespero. "Ela está vindo! Não deixem ela entrar!" gritou a mulher, enquanto alguém tentou acalmá-la. O caos se instalou. Isian estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Tânia e sua mãe sendo ligadas a segredos que poderiam desmoronar tudo. O velho tio de Isian tentou se levantar, mas as palavras escaparam dele, confusas. O que quer dizer por ela? Quem está vindo? A tensão estava quase visível, como um fio prestes a se romper. Isian virou-se para seu pai, esperando que ele tivesse uma explicação. Mas o homem estava paralisado, olho no envelope, incapaz de entender o que se desenrolava na frente dele. "Eu não posso perder minha filha de novo!" gritou a mãe de Tânia, a voz cheia de desespero. O pânico colorido em suas palavras soou como um toque. Isian sentiu um nó na garganta. E então, como um tiro no escuro, a porta se abriu novamente. Uma figura conhecida entrou, e o ar jejuou. Era Tânia. Ela estava ali,
seu rosto pálido e os olhos arregalados. As expressões na sala mudaram instantaneamente. Espanto, confusão, um tipo de choque que fazia o incômodo no peito de Isian aumentar. Tânia, não, você não deveria estar aqui. Isian tentou chamar. Depois, virou-se para a mãe dela, tentando entender. O que estava acontecendo? Isian, eu não sabia, não tinha como saber. As palavras dela saíram apressadas, como se quisesse se explicar. O caos em torno deles não se comparava à tempestade em seu interior. Você se lembra que eu te disse que eu tinha um segredo? Tânia perguntou, sem diminuir a voz. Eu não sou só uma mendiga, e isso vai mudar tudo entre nós. O estômago de Isian revirou. O que mais ela estava escondendo? O que Tânia realmente sabia? A sala estava em frangalhos, a atenção voltada para eles dois, e a verdade começava a desvelar-se como um quebra-cabeça despedaçado. Cada parte revelada. Fragmentos de uma realidade distorcida e possivelmente devastadora. Isian não sabia o que mais esperar. O futuro, a família, o amor, tudo parecia prestes a entrar em colapso em seu mundo. A última frase de Tânia ecoou, e ele percebeu que naquele momento nada poderia ser como antes. Uma verdade insuportável estava prestes a emergir, e ele mal podía imaginar o quão devastadora ela poderia ser. Que segredos ainda estavam escondidos? O dilema final estava prestes a ser revelado, e agora tudo estava em jogo. As palavras de Tânia pairaban no ar como un eco. Isian mal consiguió procesar o que ella tenía dicho. ¿Qué es lo que quiere decir con su segredo? A voz dele mal saiu, trémula y baixa. O olhar de Tânia estaba aflito, carregado de tanto medo y determinación. Eu sou filha de alguien que você conhece. Alguien que poderia mudar tudo entre nós. As palavras dela ficaram suspensas, e os olhares de todos na sala se tornaron algo parecido con vultos insatisfeitos y horrorizados. Isian se afastó un paso, lutando contra la confusión y el temor que ahora dominaban en el ambiente. Para que você tenha certeza de quem sou, eu sou filha de Victor Monteiro. Tânia disparou, como se tivesse puxado um gatilho. Um frenesi dominou a sala. O nome chegou como um tiro, e a sala se encheu de murmúrios nervosos. Victor, o homem que seu avô tinha preso anos atrás. O famoso empresário que caiu em desgraça. E ali estava ela, Tânia, o fruto dessa história trágica. Isian ficou paralisado. O passado que ele achava que tinha entendido agora era um divisor de águas. A mãe de Tânia chorava, seu rosto contorcido de dor. Tânia, você não pode falar isso. Eles vão... A voz dela quebrou. Isian sentia os olhares se voltarem para ele, um peso insuportável em seu peito. Seu pai estava em choque, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O murmúrio na sala cresceu, e ele fez uma expressão de desprezo. O desprezo que lutava para não mostrar. Mas antes que o caos pudesse se instalar novamente, a porta se abriu com um estrondo. Isian procurou a origem do som e encontrou um homem alto e magro, com um olhar firme. Ele vestia um terno esbranquiçado e tinha a aparência de alguém que sabia demais. Desculpem a interrupção, ele disse, voz autoritária, interrompendo suas conversas. Estou aqui para trazer algumas verdades sobre este caso. O silêncio voltou a reinar, e todos se voltaram para ele. Tânia, você deve saber que seu pai não só estava preso. A tensão aumentou. O homem hesitou. O olhar de Isian era um pedido silencioso para não continuar. Mas ele não recuou. Seu pai era um informante que trabalhou para a polícia durante anos. Ele colocou pessoas na prisão.
E muitos deles são seus parentes. A revelação atingiu a todos como um voar de pedra. Isian sentiu seu mundo girar. Tânia, assustada, começou a tremer. O que mais havia por trás daquela história? Os murmúrios explodiram. O caos era total. Não, isso não pode ser. Meu pai, ele não faria isso. Tânia gritou, mas suas palavras foram engolidas pela confusão. Sim, Tânia. Seu pai estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. E sua mãe também. Eles enganaram você. O homem entregou um documento a um dos convidados que estava mais próximo. O papel era amarrotado e manchado, mas as palavras que ela carregava eram mortais. Isian estava em chamas por dentro. Um turbilhão de emoções misturava amor e desprezo. Teve que escolher. O que era real? Tânia expressando seu amor ou o passado dela arruinando tudo? A revelação atingiu um ponto baixo quando ele percebeu que, por trás de cada sorriso que trocavam, havia um mar de segredos e traições. O rosto de Tânia estava pálido, enquanto ela processava o que acabara de ouvir. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Isian, por favor, você precisa me ouvir. Mas quem poderia ouvir algo no meio daquela torrente? Por um instante, tudo parou. O murmúrio da sala virou um mar de vozes confusas, cada uma tentando entender o que realmente estava acontecendo. Até mesmo o olhar apavorado de Isian não tinha palavras para traduzir a dor. O que mais o homem misterioso tinha em mente? E se a verdade fosse ainda mais devastadora? A verdade ainda não foi revelada, e eu tenho algo a mais para dizer. Ele olhou diretamente para Isian, seus olhos profundos quase penetrantes. O que há dentro desse envelope não é apenas sobre Tânia e seu passado, é sobre você também. A tensão no ar fazia o coração de Isian acelerar e, ao mesmo tempo, desacelerar. O que mais havia ali? E como eles estavam todos interligados? O silêncio pesou como nunca antes. E no fundo, Isian sabia que estava prestes a mergulhar em algo que poderia destruí-lo de vez. O que mais escondia essa história? Que segredos poderiam levar a uma queda ainda maior? Isian estava em um turbilhão. A sala parecia encolher ao seu redor, cada rosto sendo uma máscara de incredulidade. Mas as palavras ainda ressoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Filha de Victor Monteiro. Essa revelação tinha um peso que fazia até o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Tânia, seu coração se debatendo entre amor e conflito. Quem ela realmente era? A tensão subiu como um gás inflamável. O murmúrio da sala cresceu até se tornar um grito. Isto é um escândalo! Um dos convidados exclamou, enquanto outros balançavam a cabeça em reprovação. Isian estava paralisado, seus pensamentos girando. Tânia, a garota que ele amava, agora era o centro de um furacão. As palavras de seu primo, a interrupção do homem de terno, a entrada dramática da mãe de Tânia. Tudo parecia parte de um pesadelo incontrolável. Isian, por favor, Tânia implorou, com uma intensidade que fez seu estômago se contorcer. Você precisa acreditar em mim. Eu não sabia. O olhar dela estava desesperado, mas não era suficiente. Naquele momento, cada segundo se arrastava e o peso dos olhares ao redor se tornava insuportável. E então, no meio do caos, o homem que trouxe a revelação sobre o pai de Tânia disse algo que fez a sala silenciar novamente.
Não se esqueçam de que existem segredos ainda mais sombrios que estão à espreita. Ele declarou, a voz carregada de uma gravidade palpável. Isso parecia absurdamente ameaçador, e Isian sentiu um arrepio subir pela espinha. Segredos? Que segredos? Gritou uma voz feminina da multidão, uma prima distante de Isian, os olhos arregalados. Antes que pudesse terminar de raciocinar, o homem de terno continuou. A verdade não é apenas sobre Tanya, é sobre todos nós. As palavras pairaram no ar, cada sílaba trazendo uma nova camada de apreensão. O coração de Isian batia tão forte que quase podia ouvir. O homem então se virou para o pai de Isian e disse: a razão pela qual você não conseguiu entender tudo isso é que você também tem um passado que está prestes a... Um silêncio total se seguiu, cortante, quase físico. Isian olhou para seu pai, os olhos cheios de expectativa. O que ele estava escondendo? O pai, já pálido, começou a morder o lábio, o olhar fugindo de Isian. Não pode ser! Ele murmurou, como se estivesse lutando contra algo que não poderia enfrentar. Nesse instante, a porta se escancarou novamente. Mas desta vez, era um grupo de policiais que entrou. O ambiente imediatamente se transformou. Estamos aqui para prender Victor Monteiro, anunciou um dos policiais, com um olhar determinado. O murmúrio começou de novo, mas agora em tom alarmado. O clima de festa foi deslocado para um de tensão pura. A mãe de Tanya gritou: não! Vocês não podem. Ele não fez nada. Isian mal conseguia processar isso. Que mudanças estavam ocorrendo em sua vida? O homem de terno se voltou para o policial com um olhar quase triunfante. Agora você entende? O passado e o presente estão mais entrelaçados do que você pode imaginar. Isian olhou para Tanya, que estava pálida como a neve, seus olhos fixos no chão. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que deixava tudo mais confuso. Tanya e Victor, ele e seu pai, tudo colapsando em um único momento caótico. Você sabia? Ele perguntou a Tanya, a voz quase um sussurro. Isian, eu juro, não sabia. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma laude explosão aconteceu do lado de fora e as janelas tremiam. O grupo de policiais tentou se organizar, enquanto todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Uma fumaça negra começou a entrar pela porta da entrada, formando nuvens que obscureciam a visão. Corra! Alguém gritou. O caos se instalou. A sala estava em desordem e Isian agarrou Tanya, puxando-a para fora. Mesmo enquanto pensava que talvez fosse tarde demais. A verdade estava prestes a ser revelada, mas agora eles tinham que escapar de algo que parecia mais ameaçador do que qualquer segredo até então. No meio do pânico, Isian se virou para olhar seu pai, que estava cercado por policiais, o olhar cheio de incerteza. Que segredos ele também carregava? A verdade estava ali, mas a explosão transformou tudo em escuridão. E com isso, a única coisa que Isian sabia era que o que vinha a seguir seria mais devastador do que já havia enfrentado. Isian puxou Tanya para fora da mansão, as imagens da cena de terror se desenrolando atrás deles. O cheiro de fumaça já começava a invadir seus pulmões. Ele sabia que tinham que correr, mas seu coração estava um turbilhão. A revelação sobre o pai dela ainda ecoava em sua mente, e cada passo levava o peso da incerteza. Tanya, espera! Ele a chamou, segurando seu braço. Ela parou, o rosto pálido iluminado pelas chamas distantes. O que você quer dizer com o seu pai ser quem ele é?
A pergunta saiu como um sussurro, mas a intensidade no olhar de Tânia foi um grito. Eu não sei, Isian. Eu não sabia. Eu juro. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e ele podia sentir a dor pulsar como se fosse a dele. Um estrondo suave atrás deles fez com que ambos se virassem, e uma nuvem de fumaça negra estava começando a cercar a entrada. Algo dentro deles se dizia que não podiam ficar ali, mas antes que pudessem se mover, um grito cortou a escuridão. Parem! Era seu pai surgindo do tumulto, pálido e com a expressão desesperada. Vocês não podem sair! Isso tudo faz parte de um plano! Isian ficou paralisado. Um plano? O que ele estava dizendo? Ele olhou para Tânia, que parecia igualmente confusa. O que você quer dizer, pai? Victor, ele não é quem vocês pensam que é. A voz do pai tremia, e as palavras dele fizeram o chão sob os pés de Isian tremer. Como assim? Tânia perguntou, a voz meio alterada, mas firme. Seu olhar não se desviava do homem que deveria ser uma âncora em meio ao caos. E então a verdade se desdobrou a partir dos lábios pálidos de seu pai. Cada sílaba, um tijolo a mais em um muro que ele tentava erguer. Victor não era só um criminoso. Ele era um agente duplo. Ele trabalhou para nós. O choque atingiu Isian como um soco no estômago. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam. A vida de Victor não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que está por vir. O ambiente virou um vórtice de vozes e olhares confusos ao redor. A força das palavras parecia agitar o ar. E Isian, lá no fundo, sentiu o perigo chegar mais perto. O que o pai tinha feito? O que isso significava para Tânia? Um eco de risadas ansiosas e cansadas surgia. Mas o que tantas pessoas não sabiam era que seus próprios segredos estavam prestes a ser expostos. Você está me dizendo que meu pai estava infiltrado? Tânia exclamou, seu olhar se endurecendo. Isian nunca a viu assim. A desafiante que emergia era alguém que transcendia a imagem da mendiga que eles acreditavam conhecer. Sim, e ele revelou algo sobre a sua família que pode mudar tudo. Ele sabia de um plano que poderia perigá-los a todos. E o resto da frase foi abafado por outro estrondo atrás deles. Uma linha de luz cortou a escuridão, iluminando a figura de Tânia. Não! Não pode ser verdade! Isso não é possível! Ela gritou, mas as palavras soavam mais como uma súplica do que uma afirmação. O olhar de Isian se perdeu em seus olhos, e ele percebeu que toda a trama estava se entrelaçando. Passado, presente e futuro. A fumaça começava a se espalhar, e Tânia estava a um passo de ser engolida por aquele inferno. Precisamos sair. Isian insistiu, só que nesse momento a verdade estava prestes a mudar tudo. De repente, a porta da mansão se abriu novamente. Uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era a mãe de Tânia, os olhos cheios de fervor. Não deixem ela sair! É uma armadilha! Isian ficou em choque. O que estava acontecendo? A mulher, desesperada e com a voz trêmula, gesticulou freneticamente na direção de Tânia. Seu pai tem planos de se vingar. Ele precisa dela para completar isso. Um clamor coletivo ecoou na sala. Um emaranhado de confusão e horror. Isian segurou Tânia, sentindo a tensão crescer. Tânia, o que está acontecendo? Ela estava em silêncio, e Isian viu seu olhar se perder nas chamas que subiam em direção ao céu. O caos ao redor deles aumentava, mas as palavras de sua mãe pertigavam a brisa com uma nova sombra. O passado estava se revelando, mas a voz dela parecia ser um relâmpago cortando a escuridão. E enquanto a fumaça dançava ao seu redor,
uma nova e alarmante revelação se formava. Eles estavam prestes a descobrir que Victor não era apenas parte de um jogo de poder, mas o controlador de um plano que mudaria tudo. A pergunta tremia no ar. Quem realmente eram e o que o futuro reservava para eles? No fundo, Isian sabia que estavam apenas no começo de uma verdade aterradora e que a fumaça poderia muito bem ocultar segredos devastadores para todos. Isian estava em um turbilhão. A sala parecia encolher ao seu redor, cada rosto sendo uma máscara de incredulidade. Mas as palavras ainda ressoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Filha de Victor Monteiro. Essa revelação tinha um peso que fazia até o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Tânia, seu coração se debatendo entre amor e conflito. Quem ela realmente era? A tensão subiu como um gás inflamável. O murmúrio da sala cresceu até se tornar um grito. Isto é o escândalo! Um dos convidados exclamou, enquanto outros balançavam a cabeça em reprovação. Isian estava paralisado, seus pensamentos girando. Tânia, a garota que ele amava, agora era o centro de um furacão. As palavras de seu primo, a interrupção do homem de terno, a entrada dramática da mãe de Tânia, tudo parecia parte de um pesadelo incontrolável. Isian, por favor! Tânia implorou, com uma intensidade que fez seu estômago se contorcer. Você precisa acreditar em mim. Eu não sabia. O olhar dela estava desesperado, mas não era suficiente. Naquele momento, cada segundo se arrastava, e o peso dos olhares ao redor se tornava insuportável. E então, no meio do caos, o homem que trouxe a revelação sobre o pai de Tânia disse algo que fez a sala silenciar novamente. Não se esqueçam de que existem segredos ainda mais sombrios que estão à espreita, ele declarou, a voz carregada de uma gravidade palpável. Isso parecia absurdamente ameaçador, e Isian sentiu um arrepio subir pela espinha. Um frio arrepiou a coluna. Segredos? Que segredos? Uma prima de Isian gritou, e todos voltaram os olhos para o homem. Ele respirou fundo, e a tensão aumentou. Eu não vim aqui apenas para falar de Tânia. Eu sou também o advogado de Victor. E há algo que ele sabe sobre seu pai. As palavras caíram como uma bomba. Isian sentiu seu peito apertar. O que mais ele tinha a revelar? Algo dentro dele queria gritar, queria entender tudo, mas a descrição de segredos colidiu com a realidade. Você não pode fazer isso. É a mãe de Tânia quem gritava agora, o desespero na voz. Vict, meu Deus, você não sabe o que está dizendo. O homem a ignorou. Victor não é quem vocês pensam, continuou. Ele tem um filho que até hoje está na sombra, planejando algo que pode afetar todos nós. Ele quer vingar a prisão do pai e está mais perto do que imaginam. Isian congelou. Um filho? Tânia olhou assustada. As brigas anteriores de seu pai tomaram uma nova perspectiva. Uma raiva insuportável começou a brotar dentro dele. Ele olhou nos olhos de Tânia, que agora estavam cheios de lágrimas. Você sabia disso? Perguntou, a voz tremendo. Eu não sabia, eu juro que não sabia, ela exclamou, mas o olhar dela dizia outra coisa. O homem tinha o poder de transformar tudo em cacos. Os olhos do pai de Isian estavam agora vidrados. Nós temos que fazer algo. Se ele está realmente à espreita, está em perigo. Preciso saber
Onde os nossos vão parar? Disse o pai, mais para si mesmo. A voz dele ecoou. Antes que alguém pudesse responder, outro grito ecoou na sala. Uma segunda figura irrompeu da fumaça. Era um homem de meia idade, com a aparência de quem vive em um campo de batalha. Desculpem a interrupção, mas precisamos de ajuda. O pânico se espalhou pela sala. Quem é você? O homem não respondeu, mas sua expressão era suficiente para transmitir urgência. Ele olhou diretamente para Tânia, antes de se virar para Isian. Tânia, você precisa ir. A vida dela está em perigo. Antes que ela pudesse perguntar, o homem puxou uma foto de um envelope. O rosto na foto fez com que Isian sentisse a adrenalina percorrer suas veias. O homem na foto era Victor, mas então ele olhou mais de perto e quase caiu para trás quando viu o rosto que conhecia tão bem. Era o pai de Tânia. Não pode ser! Isian se virou para Tânia, o prazer da revelação se transformando em uma náusea incontrolável. Seu pai, ele não é o que você pensa. Não, isso não é verdade. Tânia gritou, mas a imagem na foto falou por si mesma. Tudo se despedaçava ao redor deles. O homem misterioso, olhando para a multidão, gritando que a verdade precisava ser dita, sacudindo a estrutura da sala. A tensão estava agora à beira da explosão, e o ar estava carregado de confronto. Então, por um único momento, todos os olhares se voltaram para os dois, como se estavam à espera de uma decisão que poderia mudar o jogo. Isian, paralisado entre a luz e a escuridão, sabia que estava prestes a ser revelado algo muito maior do que eles poderiam imaginar. What if? Everyone is wrong? O homem falou, olhando diretamente para Tânia. Isian sentiu o coração disparar. Esse homem tinha informações, mas o tempo estava se esgotando. Um alvoroço se levantou, e naquele momento a única certeza que Isian tinha era que o futuro deles dependia daquela decisão, e não havia como voltar atrás. Isian estava paralisado. O peso das últimas revelações pesava como chumbo. O rosto de Tânia estava pálido, os olhos arregalados de terror e confusão. Mas antes que ele pudesse processar tudo o que estava acontecendo, o homem que trouxe a foto pareceu hesitar. Ele respirou fundo, avaliou a sala e, por fim, soltou uma bomba que faria o chão tremer sob os pés de todos. Tânia, seu pai, não é só um agente duplo. Ele é uma das razões por trás da enorme carga de chá que estragou. Essa não foi apenas uma negligência. Foi parte de um plano muito maior para derrubar quem estava no controle. A voz do homem era firme, mas a tensão no ar era palpável. Um choque profundo atravessou a sala. Isian sentiu como se tivesse sido atingido por um soco no estômago. Tânia olhou para o homem, perplexa, enquanto murmurava: "Não pode ser. Ele não faria isso." Mas havia dúvida em sua voz. Fizeram um acordo. O que ninguém sabe é que Victor está prestes a liberar informações que vão desestabilizar todo o sistema. E ele precisa de você para isso, Tânia. O homem apontou, e a sala parecia girar. O tumulto de rostos ao redor refletia um espelho de descrença. Os murmúrios começaram a voltar, mas na forma de gritos e protestos. O tio de Isian, horrorizado, estava agora de pé, a voz se elevando. "Você está mentindo! Isso é absurdo!" Mas o homem não se deixou abalar. "Mentira ou verdade? A escolha é sua. O que quer fazer? Você acha que a vida é aquela mendiga que seu pai criou? Ou ele tem outros planos que você não pode ver?
Ele virou a foto de Victor, mostrando outro rosto. Nesse momento, a mãe de Tânia, que estava tentando se manter de pé, desmoronou em lágrimas. Você não pode dizer isso. Não sabemos se isso é verdade. Sua voz se partiu, incapaz de suportar a carga emocional. Isian sentiu o nó na garganta crescer. Cada momento cortante se tornava mais real. Espere, o que mais você sabe? Isian insistiu. A urgência em sua voz se misturava à inquietação dentro de si. Como você sabe disso? O homem de terno olhou fixamente para Isian. Porque eu fui um dos informantes de Victor. Quando tudo isso começou, eu estava lá. A verdade é que o poder que ele controla afeta todos nós. E o que ele planejou pode arruinar vidas. E então, a explosão aconteceu. Não era uma explosão literal, mas uma verbal. O pai de Isian, em seu desespero, gritou a verdade que todos temiam ouvir. Tânia, você é minha filha. O ar parou. O tempo pareceu desacelerar enquanto a sala ficou paralisada. Olhares se cruzaram. A confusão reinou. Tânia levou as mãos ao rosto. Os olhos se encheram de lágrimas. O que você está dizendo, pai? Isso não pode ser verdade! Não só sou seu pai, mas também sou parte da razão do que aconteceu com Victor. O que coloquei em seu caminho, você não imagina o que a sua vida esconde. A voz dele estava drenada, e suas palavras atingiram cada um como um golpe. Isian sentiu seu coração parar. Cada pedaço do seu mundo parecia estar desmontando. Como assim isso era possível? O passado emaranhado com o presente, apagando qualquer linha divisória que havia. O homem no terno se virou de volta para a multidão. Estão vendo agora? As conexões são mais profundas do que vocês podem pensar. Isso não é apenas entre Tânia e Victor. Isto é um jogo muito maior. A sala entrou em colapso em murmúrios. O que mais estava escondido na sombra? A fumaça começava a invadir ainda mais, e os gritos estavam prestes a se transformar em pânico. Tânia parecia perdida, olhando de um rosto para outro, presa entre a dor e a revelação. Precisamos ir! Isian gritou, puxando Tânia pela mão, mas tudo estava prestes a se romper. As respostas que ele procurava agora apresentavam mais perguntas, e enquanto corriam juntos para a segurança, uma última pergunta pairava no ar. Todos corriam de um passado que parecia ter vida própria, determinado a se revelar. Que segredos ainda estavam esperando na escuridão? E quem realmente eram os protagonistas dessa história? Isian puxou Tânia com força, tentando se afastar da fumaça que começava a invadir o ambiente. O caos ao redor deles era palpável e o som de vozes em pânico preenchia o ar. Mas a revelação do pai dela ainda martelava em sua mente. As palavras soavam como um eco, distantes e confusas. Estou aqui por você. Para proteger você. O tom do pai dela havia mudado, mas o que isso realmente significava? Não podemos ficar aqui, ele gritou, segurando a mão dela firmemente. Tânia parecia hesitar, sua expressão entre a dúvida e o desespero. Precisamos saber o que está acontecendo, Tânia, disse ele, sentindo o nó se apertar em seu peito. Ela respirou fundo, parecendo colocar em ordem seus pensamentos. Isian, eu posso sentir que há algo muito maior em jogo. Não consegui entender o que meu pai fez. Mas... preciso saber a verdade. Mas antes que Isian pudesse responder, uma série de estalos ecoou da parte de trás da mansão. Ele olhou para trás, apenas para ver uma explosão de luz ao longe. Vamos! Agora!
Ele puxou Tânia e os dois correram para fora do prédio, o calor das chamas iluminando seus rostos. Através da fumaça, Isian avistou seu pai tentando acalmar a multidão em pânico. Havia um tumulto, empurrões e gritos ecoando, mas algo no olhar de seu pai parecia diferente. Desesperado por controle, ele parecia estar lutando para manter a ordem. Todo mundo, voltem! Precisamos sair daqui! Isian se virou de volta para Tânia e no meio do mar de gente. Ele percebeu que a mãe dela havia desaparecido. Tânia, onde está sua mãe? A preocupação tomou conta. Ela estava aqui, eu tenho certeza, disse Tânia, olhando de forma ansiosa na direção da fumaça. Quando ele tentou dar alguns passos em direção ao caos, Tânia o deteve. Isian, não! Ela pode estar em perigo! A tensão no ar já estava densa, mas o que quer que estivesse por vir poderia ser pior do que qualquer coisa que já enfrentaram. De repente, um grito cortou o tumulto. Parem! Parem todos! Era o homem do terno, se aproximando rapidamente. Sua expressão carregada de urgência. Victor, ele está aqui! Os olhos de Isian se arregalaram. O quê? Como assim? Ele estava preso! Ele se virou para Tânia, que estava agora paralisada, olhando fixamente para o homem. O que você disse? Tânia perguntou, sua voz tremendo. Ele escapou e está vindo! Precisamos última chance de parar isso antes que ele chegue. O homem balançou a cabeça, como se estivesse tentando resgatar alguns fragmentos de esperança em meio ao caos. Isian se sentiu sufocar. Como era possível? E, mais importante, por que esse homem parecia saber tanto? Mas a verdade mais chocante não estava na escapada de Victor, e sim em como ela se entrelaçava com eles. O homem continuou. Ele não vem sozinho. E há algo que você precisa saber, Tânia. Se você não souber o que está em jogo, será tarde demais. Isian sentiu seu coração disparar. O que ele vai fazer? A adrenalina consumia seus pensamentos, enquanto olhava para Tânia, que já estava prestes a desmoronar. O que ele quer é a sua vida. Ele precisa de você para que tudo isso faça sentido. E isso está ligado ao que seu pai fez todos esses anos. A vida de todos nós depende do que acontece a seguir. As palavras dele foram como um tapa na cara. Tânia, não pode ser. Você não pode ser uma peça nesse jogo, não depois de tudo o que já passamos. Mas ao olhar nos olhos dela, viu que a expressão dela havia mudado. Havia uma nova determinação naquele olhar. Se eu sou a chave, então eu preciso saber por quê. Preciso saber a verdade, disse Tânia, a determinação misturada com o medo no tom de sua voz. E se ele estiver vindo? Pelo amor de Deus, precisamos estar prontos. E então, antes que Isian pudesse reagir, o chão sob ele estremeu com uma nova explosão, a fumaça tomando conta novamente, e uma figura familiar emergiu das sombras, trazendo consigo um peso que todos pensavam ter ficado para trás. Era Victor. Mas não era só isso. Ao seu lado estava a mãe de Tânia. Sua presença parecia enluentada, como uma sombra que emerge do passado com um propósito. Eu não vou deixar que nada aconteça a ela, Victor gritou, e a expressão dela tornava-se distorcida, dividida entre amor e traição. O rosto de Tânia ficou pálido. Mãe? Essa única palavra fez o silêncio parecer insuportável. Isian tinha certeza de que suas vidas acabavam de se entortar de maneira que nunca havia imaginado. À medida que a poeira se assentava, cada um ali parecia estar em seu lugar, mas a pergunta no ar era clara. O que mais estavam escondendo? Que reviravolta aguardava à proporção que a verdade finalmente emergisse da fumaça?
A tensão na sala era insuportável. Izian olhou para Tânia, que estava em choque, a palavra mãe ainda reverberando em seu cérebro. O caos aumentava ao redor deles, mas nenhum som parecia penetrar aquela bolha de realidade que havia se formado. A figura de Victor crescia diante deles, seu olhar carregado de uma mistura de orgulho e arrependimento. Tânia, você precisa entender. Ele começou, mas as palavras pareciam escorregar das mãos dele. A mãe de Tânia estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas, incapaz de processar a verdade que surgia das sombras. Você não pode falar assim. Você não sabe o que está colocando em risco. Ela gritava, mas Victor estava cego pela certeza. O que estava em jogo era muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Eu sei disso tudo, mãe. Tânia gritou de volta, o desespero crescendo. Eu preciso saber a verdade. Se existe algum plano, eu quero estar ciente. Não posso ser uma peça de jogo. Os olhares se concentraram nela, um momento silencioso em meio à tempestade. Victor parecia hesitar. Eu fiz escolhas que não deveriam envolver você. Tive que proteger você e sua mãe. Protegê-las de quê? Izian sussurrou, seu coração disparado. Cada palavra pesava como uma âncora. A incerteza esmagadora. E antes que pudesse articular um pensamento mais profundo, a porta da mansão foi aberta com violência, revelando a silhueta de um grupo de policiais, que parecia ter emergido de um filme. O capitão tinha um olhar determinado. Desculpem a interrupção, mas Victor Monteiro e seus cúmplices estão cercados. É melhor que entreguem as armas. A sala ficou em silêncio, como uma noite sem vento. O semblante de Tânia mudou, uma mistura de receio e determinação. Desculpe, mas não posso ser uma peão neste jogo. Preciso saber a verdade. Sua voz cortou o ar. Victor olhou para a mãe dela antes de desviar o olhar. A verdade pode custar muito, Tânia. Você não tem ideia do que está realmente em jogo. Izian sentiu seu estômago se contorcer. Não fazia ideia do que estava se desenrolando e a urgência tomou conta dele. Precisamos agir agora. Se isso continuar assim... Silêncio! Gritou o capitão, e todos ficaram paralisados. Este lugar não é seguro. Venha conosco. A verdade precisa ser revelada, mas não da maneira que você imagina. Izian agarrou a mão de Tânia. E eles se viraram para seguir o capitão. Mas aquilo não era simplesmente uma fuga. Era uma corrida em direção à verdade que estava longe de ser clara. Os rostos ao redor eram uma confusão de dor, amor e traição, cada escolha se revelando um labirinto. Enquanto eles saíam, os olhares da multidão se tornaram um mar de dúvidas. O que estava por vir? Qual era o futuro deles? Tudo o que conheciam agora estava prestes a ser engolido por um mistério ainda mais profundo. E no fundo de sua alma, Izian sabia que cada resposta traria mais perguntas. Quando saíram da mansão, a fumaça ainda envolvia tudo, mas o apelo da liberdade estava presente. Eles tinham um caminho à frente, mas os passos que dariam poderiam levá-los a lugares que nunca tinham imaginado. Com a adrenalina pulsando, Izian olhou para Tânia, que respirava rapidamente. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça. E enquanto o novo dia começava a despontar no horizonte, levando embora as sombras da noite, cada um deles sabia que a luta estava apenas começando. O que mais estava escondido nas brumas do passado? O futuro deles permanecia em aberto,
cheio de promessas e desafios. E agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar o canal com estas ações.